irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para nós agradecer ao Senhor. Hoje é o nosso culto de oração, um culto de ensino, e nós precisamos aproximar-se de Deus. Levante uma mão para você agradecer. Senhor nosso Deus, a palavra da nossa boca é de gratidão, e o nosso coração se volta, Senhor, para Ti, como uma terra seca e sedenta, aonde precisamos da água que flui do trono de Deus. Ó Deus, encha nosso coração de paz, que a Tua presença flua com liberalidade aos que entraram, Senhor, angustiados e aflitos, como bálsamo, Senhor meu Pai, na ferida, como azeite, Senhor meu Pai, que é descido, Senhor, no lugar aonde está machucado. Assim seja a Tua presença sobre a vida da igreja, sobre a vida dos Teus servos. Responde a nossa oração e nos dá vida, vida à Tua igreja, vida aos Teus servos, vida aos obreiros, porque somos o Teu povo e viemos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e manda do céu a Tua presença, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louve a Jesus. Se você pode louvar ao Senhor. Side
Jesus. Araha que é a fúria. Derrei que é a fúria. Derrei que é a fúria. Arabashuria é Kaha. Arabashuri Keha. Se você pode dar glória, você dá glória. Se você pode dar aleluia, diga aleluia. Se você consegue falar em língua estranha, não fale em língua estranha, mas que você adore ao nome do Senhor. Senhor Jesus, se você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Podemos tomar assento, meus irmãos. Aleluia. Gerekabashuria ha. Terrei rabashuria ha kabashuria ha. Aleluia. A Ele seja a honra, a glória, o louvor. Aleluia. Nós viemos, você veio depois de um dia de trabalho, mas Deus está renovando as suas forças. Deus está renovando as suas forças esta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos recolher os dízimos. A irmã Solange vai louvar o Senhor Jesus, enquanto você terá a oportunidade de fazer isso. Meus irmãos, você faça isso com alegria, não faça isso com peso, não faça por obrigação, porque você não é obrigado. Faça isso por gratidão. Se vai dizimar, se você vai ofertar, faça isso com a sua alma alegre, porque Deus ama quem dá com alegria. O segredo do reino é dar. O mundo nunca vai entender isso, mas só quem é salvo por Jesus, lavado pelo teu sangue, liberto, consegue entender essas coisas. Ele consegue entender que o reino de Deus é feito em dar. Dai-vos e vos será dado. Com a medida que medires, vós também sereis medidos. Não faça isso por força, nem por violência, nem por necessidade, mas faça com alegria. Com alegria. Deus vai mover o seu coração, e eu sei disso. Deus trabalha de uma maneira que a gente não consegue entender, mas a gente está aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, enquanto a irmã Solange vai louvar o Senhor, os meninos estão aí. Se você precisar de um envelope para dizimar ou para ofertar, faça segundo o seu coração. O Espírito de Deus fala ao nosso coração o que devemos fazer. E quando o Espírito de Deus falar, você faça, porque aquilo que está no seu coração já não é mais seu, e já é de Deus. Então não terá mais serventia. E eu sei que Deus
fala ao seu coração de uma maneira muito especial. Então nós vamos ofertar ao Senhor. Irmã Solange estará louvando a Deus enquanto nós vamos recolher os dízimos da casa do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria por estar aqui mais uma vez, para juntos louvarmos e agradecer a Jesus por tudo. A igreja não faz ideia o quanto é o privilégio de eu estar aqui hoje. A irmã Maria, minha amiga, esposa do pastor Joaquim, né, irmã Maria? Ela sabe, eu estou trabalhando agora à noite e não está dando para mim vir cultuar nos cultos. E vocês não fazem ideia, vocês que têm a oportunidade de vir, vem à casa do Senhor. Porque enquanto eu não estou aqui, lá no meu serviço eu estou orando, eu estou cantando, e às vezes as lágrimas descem, eu sinto saudade de estar aqui chorando, do jeito que eu estou hoje. Aproveita esse momento, você pode vir aqui, venha mesmo, venha louvar a Deus, venha dar glória, venha chorar aos pés da cruz. Jesus está dando essa oportunidade para você. Você talvez, ao que você sair daquela porta para fora, você não tem mais essa chance. Aproveita hoje, amém? Eu estou com a garganta ruim, se faz lá, a igreja me ajuda, amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Por caminhos que eu trilhei, os meus pés feridos estão, e nos ombros tão cansados, com o peso da cruz. E as lágrimas insistem no meu rosto, vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Aleluia, Jesus. Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. A tua presença eu terei, porque o Senhor nunca me abandonou. E quando tu voltares, com os anjos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Agradeço por dar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Ficamos em pé, meus irmãos. Vamos ficar em pé, nós vamos orarmos ao Senhor Jesus. Pastor Laércio estará orando, enquanto nós vamos consagrar a Deus a sua fidelidade, seu dízimo, também a sua oferta. Aleluia. Paz do Senhor para a amada igreja. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, está aqui, Senhor, os dízimos, a fidelidade dos teus filhos, Senhor, que mais uma vez você tem adorado ao Senhor, tem agradecido ao Senhor, ó Pai, nesta noite de hoje.
Pai, que o Senhor continue abençoando os teus filhos que têm, Senhor, cooperado, que têm contribuído, Pai, que têm semeado nessa terra abençoada, Senhor, nesta obra. Deus, que o Senhor continue abrindo as portas e o Senhor continue visitando as famílias, sabe? Pai eterno, o celeiro de cada um dos teus filhos, continua repreendendo o devorador, para que as tuas bênçãos continuem alcançando a vida dos teus filhos, ó Pai, que tem colocado o coração nesta obra, que tem dizimado como gratidão, que tem ofertado e contribuído, e assim nós consagramos esses dízimos e essas ofertas para a glória do Senhor, e a igreja diga amém. Deus os abençoe. Glória a Jesus. Podemos tomar assento, meus irmãos. Quero apresentar aos irmãos a igreja. Eu acho que hoje é a igreja do Florescer. O pastor Frank está aqui, né? Os irmãos, os obreiros lá. Tem alguns irmãos que vieram da nossa congregação ali no Florescer. Ai, está ali, irmão. Aplauda Jesus pela vida dos irmãos. Deus seja louvado pela vida da nossa igreja ali no Florescer. Nós temos uma semana de bênção, mas eu vou abrir aqui a missionária Elaine, que para poder falar da Semana das Mulheres, que eu acho que vai ser agora, né? O encontro de mulheres vai ser sábado. Então, quiser falar, vamos abrir só para ouvir a missionária anunciar, que é melhor ela do que eu. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Bom, o encontro de mulheres está aí, sexta-feira às 19 horas, sábado às 18. Quem ainda não fez a sua inscrição, as irmãs estão lá fora fazendo. Irmãos, o objetivo desse trabalho não é arrecadar fundos, tá? Quem não tem condições financeiras, não tem, procura a missionária Nícia, Wanda, porque você não vai deixar de participar, porque você não tem condições financeiras. Eu não estou deixando você de fora, tá? Isso não vai ser desculpa de você não vir ao trabalho. As irmãs estão lá fora. A hora que você terminar a mensagem, pastor, né, o ensinamento, passe lá, faz a sua inscrição. Não deixe de participar. Uma coisa eu vou falar para você. Você tem oportunidade de participar este ano. O ano que vem, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de participar. Não tenho certeza. Você tem certeza se você vai participar? Fale para mim. Tem? Eu quero participar. Nós vamos adiantar a data, vai ser um mês, né? Alguns meses talvez, aí a gente está vendo uma data, mais para o início do ano, não sei se vai dar certo. Mas tem uma irmã, o Senhor recolheu, levou por esses dias do Boa Vista, e a família já tinha me procurado, a irmã Marinês, a esposa do pastor Celso, se podia fazer a inscrição dela na semana ou até no dia, porque não sabia se ia ter condições físicas para poder vir. Eu falei para ela, não, pode fazer hoje. Não precisa esperar para o dia. Se no dia não puder vir, não tem problema nenhum. Mas vamos orar para ela estar. Mas sabe onde ela está? Com o Senhor. Com o Senhor. Mas nós, enquanto estivermos aqui, nós vamos caminhando para o céu, de festa em festa. E você, enquanto tem a oportunidade, venha. Vai estar pregando a pastora Raquel Prado, do Rio de Janeiro. Irmãos, do Rio de Janeiro, vocês sabem que lá é bênção. Né? A gente traz de lá é bênção de Deus. A mulher é abençoada. No sábado vai estar cantando a Thalita Martins e banda. Então, venha participar. Amém? Agora, se as irmãs não quiserem, eu vou abrir para os irmãos. Os irmãos querem participar? Pode fazer a sua inscrição lá. Tá? Estou falando aqui. Porque a inscrição que eu tenho daqui não alcançou o meu objetivo. Eu vou abrir para os irmãos hoje. Estou abrindo, estou falando sério. Os irmãos querem participar?
Porque eu não alcancei o meu objetivo aqui da subsede. Estou falando sério. Querem participar? É só pagar a inscrição. Você viu? É só dar uma oferta. Irmãos, quando a gente se trata da obra de Deus, as coisas ficam tão difíceis. Mas quando a gente pede uma pizza para chegar lá em casa, fica tão bom. Não é verdade? Não é assim? Não é assim? É. Vocês ainda concordam com isso, gente? Eu achei que vocês iam falar, não, devia ficar quieto. Não, mas vocês são sinceros. Parabéns, gostei. Deus abençoe a vida de vocês. Mas se os irmãos quiserem participar, estou falando sério. Faz a inscrição lá e paga a inscrição. Bora participar. Tá aí o aviso, meus irmãos. É encontro de mulheres. É um privilégio, uma oportunidade. Deixa eu dizer algo a você. Ouvi uma frase muito interessante de um dos mestres da Bíblia dos nossos dias, pastor Gesiel Gomes. Depois da salvação, tudo é pago. Ele diz, depois da salvação, tudo se paga. Só nós não pagamos a salvação porque nós não tínhamos como pagar. Então Deus pagou por nós. Depois o resto a gente precisa pagar. Entendeu? A gente precisa pagar. Tudo é pago. A gente nasce, morre, né? E é assim que funciona a vida. Mas a gente precisa saber como a gente vai investir e onde a gente vai investir. Então, você coloca o seu coração, invista em conhecimento, viu? Envolva os jovens, envolva a escola dominical, venha ao culto de ensinamento. Estamos gerando a minha responsabilidade como pastor, eu vivo uma geração de transição. Eu estava falando isso domingo lá na sede, há uma reunião de obreiros, segunda, na verdade, ontem. Vivo uma reunião, uma fase de transição. O que é uma fase de transição? E nós estamos com a mão dada para uma geração que está indo embora e estamos segurando a outra geração que está chegando. E essa geração depende de nós. As que está chegando dependem de nós. E as que está indo, nós não podemos soltar a mão. É nós que vamos transitar. É de pai para filho. É de uma geração para outra geração. Senão vamos tornar, e estão formando uma igreja sem base, sem estrutura, uma igreja sem fundamentos, uma igreja que se cair um endemoniado no meio dela, ela esvazia, não levanta ninguém com autoridade para poder repreender. Uma igreja que canta, sente a presença de Deus, mas não sabe usar as armas espirituais. Então nós temos essa incumbência de segurar a mão desta outra geração e ensiná-los a conhecer a Deus. Glória, aleluia. Essa é a nossa missão e esse é o nosso culto, é o culto de ensinamento. Esse é o nosso culto, essa é a nossa consagração, domingo de manhã, a escola dominical, para formarmos uma família estável, segura, uma família que não se empolga com a vida. Então você tem o compromisso. Nós estamos fazendo um encontro de mulheres, que na missão é para as mulheres. A missão é para as mulheres, a pregação deve ser para as mulheres, o ensino deve ser para mulheres. Esta é a visão. Então deve haver o interesse das mulheres. Sabe qual é o grande problema? É que a gente corre depois atrás do remédio. A gente prefere pagar o remédio do que a gente fazer a antecipação. Isso é um negócio muito sério. As pessoas preferem ir para a tarde da benção ou para a casa do profeta do que vir para a oração. O que poderia prevenir a luta, eles preferem enfrentar a luta e correr atrás de uma porta que se abre. É uma luta. Mas nós temos esta missão, fazer essa transição, segurar na mão dos mais velhos e segurar na mão dos mais jovens. Entendeu? Não soltar. Essa é a nossa grande missão. Se deixarmos a mão dos mais velhos, o que vai acontecer? Eu estava falando com um pastor ontem. Não vai fluir. Por que não vai fluir?
Ele insistia em dizer comigo: no meu tempo, pastor, no meu tempo. Falei: no seu tempo funciona, mas agora não funciona mais. Não funciona. Eu falei para ele: se voltarmos só para a geração passada, a gente perde toda a geração nova. Se voltarmos e esquecermos o passado e olharmos só para a geração nova, jovens e adolescentes e juniores, eles fazem da igreja um movimento tremendo. Eles enchem e faz um barulho e faz aquele movimento, mas é só movimento. Aquilo não fundamenta a igreja. Aquilo não resiste anos, 100 anos, aquilo não aguenta. Movimentos não dá estrutura à igreja. O que dá estrutura à igreja é a fundação. Entendeu? Mas precisa então estarmos com a mão na fundação e a mão segurando ao movimento. Porque fundação sem movimento também vira um isolamento. Não tem quem aguenta. Então aqui está o nosso equilíbrio. A mão na fundamentos, segurando também os adolescentes, os jovens, a nova visão, os novos crentes, o novo povo. Entendeu? É assim que funciona. Tudo dentro do seu limite. E essa é a nossa função. Sentado como você está, o livro é de São Mateus, capítulo de número 19, o verso é o de número 3, e você diga: eu e a minha casa. Alguém diz: pastor, mas não é eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Depende da sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a sua? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Disse Josué: e a sua? É eu e a minha casa. Agora a gente vai resolver sobre eu e a minha casa. Guarde ao seu coração a todas as famílias que estão aqui, a nós que estamos ao vivo através da internet. Guarde uma coisa: criar filhos é uma arte. Viver casado é outra arte. Não é fácil. Você tem que ter o equilíbrio de Deus para poder fazer com que tudo isso que Deus criou seja verdadeiramente uma bênção para a sua vida. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo de número 19, o verso de número 3, São Mateus 19, 3, é onde vamos começar a base para o nosso ensino. E chegaram então ao pé dele os fariseus, e tentando, dizendo-lhes: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Deixa eu dizer uma coisa, que parar e fazer uma breve explicação. Tem muita gente pregando a palavra. Pregar não é tão simples como parece. Pregar, você precisa conhecer o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Entendeu? Pregar, você precisa conhecer o texto que você está lendo, explicar e aplicar. Tem muita gente pregando, mas tem muita gente que prega o quê? Ele lê o texto e some do texto e prega tudo menos o texto. Ele não pregou, ele viajou. Pregar é conhecer o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, quando Jesus chegou ao pé dos fariseus, perguntando se era lícito um homem repudiar a Bíblia diz que chegou, eles estavam tentando, eles estavam tentando Jesus, eles estavam investigando Jesus, eles estavam cutucando Jesus. É lícito um homem repudiar a sua mulher? Então, a primeira pergunta é repudiar. O que é repudiar? Repudiar a sua mulher ou repudiar o seu marido é divorciar dele em secreto. Vou repetir. Repudiar é divorciar do marido e da mulher sem papel. Só ele e ela e os filhos sabem. Na rua, todo mundo eles acham que são casados, mas dentro de casa, ele não toca nela. Eles dormem separados. Eles vivem como irmãos. Esse é repúdio. E a Bíblia diz que repudiar
é pior do que o divórcio. Então estão tentando e dizendo assim: mestre, é lícito um homem repudiar a sua mulher? Repudiar é separar-se dela sem carta. Repudiar é ficar com ela debaixo do mesmo teto, sem mandar embora, por causa dos filhos, por causa do casamento, por causa da sogra, por causa da casa, por causa dos bens. Isso é repúdio. E a Bíblia diz que Deus detesta o repúdio. Guarda isso no seu coração. Deus detesta o repúdio. Então a gente vive, que eu estou dizendo, quando você lê a carta de Malaquias, Malaquias é a última carta do Velho Testamento. O livro do profeta Malaquias foi escrito por causa de uma mulher. O livro do profeta Malaquias foi escrito por causa de uma mulher, que ela foi repudiada por Judá, o seu sogro, por causa que Judá deveria ter casado com ela e não quis, empurrou para os seus filhos, até que os filhos morreram porque Deus o matou. Então, essa carta, ou esse livro de profecia de Malaquias, foi escrito por causa desta mulher chamada Raabe, aquela mulher, Judá, que é Tamar. Tamar é a causa do livro de Malaquias, aonde Deus vai tratar do repúdio e do divórcio. O livro do profeta Malaquias chama-se repúdio. Então, eles vão testar Jesus dizendo: é lícito repudiar por qualquer motivo? Aí o verso 4, Jesus vai dizer: ele, porém, respondendo, disse: não tende lido o princípio? O Criador fez o macho e a fêmea. Jesus não disse nem que era e nem que não era. Jesus não entrou no assunto do divórcio. Jesus não entrou no assunto do repúdio, porque o que eles queriam era o assunto. Jesus está dizendo: eu vou explicar o seu caso, o que é o problema disso. E disse, portanto: deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá-se uma mulher, e dois serão uma só carne. Assim não são dois, mas uma só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui é outra pergunta. Tem coisas que Deus não ajuntou. Tem coisa que foi que Deus não ajuntou. O que Deus ajuntou, não separa o homem. Isso quer dizer que tem coisas que Deus não ajuntou. E disse-lhe eles então: por que mandou Moisés dar a carta de divórcio? E repudiaram. Aí Jesus vai tornar a responder: e disse-lhe, pois, Moisés: por causa da dureza do vosso coração, que vos permitiu repudiar sua mulher. Mas no princípio não foi assim. O que ele vai continuar dizendo: qualquer, pois, que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Mas Jesus vai dar uma explicação que ele vai dizer assim: vamos voltar ao princípio. O melhor caminho para o pecado é o perdão. A carta de divórcio acontece porque vocês são duros de coração e não perdoam. Então Moisés liberou-se a dureza do coração do homem. Eles não liberavam as mulheres. Portanto, os homens tinham 4 mulheres e não liberavam, ao ponto que Davi tinha 5 mulheres, e quando seu filho a conheceu, as 5 mulheres dele, ele colocou dentro da casa das rainhas, manteve ela com comida, com roupa, com cheiro, com perfume, com banho, mas nunca mais visitou elas. Isso é dureza de coração. Já que não servia para ele, ele devia liberá-la, para ela ser feliz. É isso que Jesus está falando. Mas a dureza do coração dele segurou elas. Por isso que Moisés, deu a carta de divórcio. O problema que Jesus está falando é o princípio. O problema de tudo é o princípio.
O que o Deus uniu, não separe o homem. As pessoas que Deus uniu estão baseadas nesse versículo. No princípio não era assim. Quem é que Deus uniu? Deus uniu Adão e Eva. Adão perdeu o paraíso, mas não perdeu Eva. Olha que coisa interessante. Adão perdeu Deus e não perdeu Eva. Adão perdeu a comunhão com Deus e não perdeu a Eva. Adão perdeu Abel e não perdeu Eva. Adão perdeu tudo que tinha e ainda continuou com a Eva, porque aquilo que Deus uniu, nada separa, nem o dinheiro, nem a crise familiar, nem a morte, nada separa aquilo que Deus uniu. Você vai ver que Adão arrumou outra mulher? Não arrumou. Você viu que Adão teve outro problema? Não teve. Os dois saíram do jardim juntinho. A Eva andava como uma princesa no jardim. Agora saiu de lá, meu irmão, arrumaram uma roupa de folha de figueira, depois arrumaram um couro de canepa, saíram para lá. Mas ela não deixou Adão. A Bíblia está dizendo que foi Deus quem uniu. Então, o que eu quero deixar ao seu coração essa noite, para você meditar, é que no começo não era assim. O que não era assim? Deus, quando criou o homem, Deus gastou um tempo, Gênesis capítulo 2, o verso 7, Deus gastou um tempo, aí Deus fala assim, vamos ao começo, vamos voltar às origens, vamos voltar ao começo de tudo para vocês verem. Qual é o problema de hoje dos relacionamentos? Aí Deus está dizendo, o problema está no homem e na mulher, mas os dois homens, o homem e a mulher que eu uni, não separou. Ele está dizendo isso. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas e deu fôlego vivente. O que Deus está falando? Deus está tratando da fundação de um plano. Deus tem um plano. Qual é o plano? Deus vai formar uma família de um homem. Deus vai formar um homem que vai formar uma família. Então Deus vai tratar desse homem, Deus vai estudar esse homem, Deus vai olhar para os ossos desse homem. Esse homem precisa ter uma estrutura óssea mais forte. Esse homem precisa ter uma mente mais equilibrada. Esse homem não pode ser muito emotivo. Esse homem não pode ser muito medroso. Então Deus vai completando esse homem para colocar sobre esta fundação chamada homem, a família. Deus vai colocar sobre esse homem, sobre esta construção, uma família. Portanto, uma construção como essa que vocês estão vendo, que é um prédio como esse, o que vocês estão vendo é extraordinário. Uma galeria dessa, que tem os pilares aí, ó, o que vocês estão vendo é bonito, mas o que está embaixo, enterrado disso aí, vocês não têm noção. O mesmo tanto de concreto que está embaixo é o concreto que está em cima na galeria. O que está enterrado nos pés desses pilares, porque se gasta mais na fundação de um prédio do que na edificação dele, porque ele vai ter que suportar as pessoas, ele vai ter que suportar as paredes, ele vai ter que suportar o elevador, ele vai ter que suportar as cadeiras, ele vai ter que suportar os ventiladores, toda essa edificação vai ter que suportar. Então, quando Deus vai criar esse homem chamado macho, Deus vai estruturar esse homem, Deus vai colocar nesse homem os ossos mais preparados, ele vai fazer esse homem mais rude, ele vai fazer esse homem com menos acabamento, mas com uma fundação mais precisa, para suportar um peso chamado família. Antes, Deus colocou para suportar tudo isso, Deus chamou isso de macho, para poder o homem suportar o que viria sobre ele, a mulher, os filhos, e depois ele teria que suportar. Por isso que a Bíblia diz que tudo tem um princípio. Guarda isso que eu vou dizer. Tudo tem um princípio. Há um princípio dizendo que quando alguma coisa, algo sai de uma coisa, é sustentado por aquilo de onde ela saiu. Você entende o que eu estou falando? O peixe saiu das águas e é sustentado pelas águas. O peixe é da água e é sustentado pela água. Então, há um princípio que diz que tudo que sai de algo é sustentado por aquele algo. O homem saiu de Deus e é sustentado por Deus.
E a mulher saiu de quem? Do homem. Então, a mulher deve ser sustentada, ou esse princípio está quebrado. De onde sai, é de onde sustenta. Os filhos saíram de onde? Do casal. E quem que tem que sustentá-lo? É um princípio. Então não tem que esse negócio, no princípio não era assim. Que os homens gastavam o dinheiro tudo com carro, com construção, e colocava a mulher para trabalhar, e a mulher não vê um tostão furado dele, nem para comprar as roupas íntimas. O princípio não era assim. O que sai de algo, por algo é sustentado. Se arrumou uma mulher, você vai ter que sustentá-la. Você não é macho? Não é macho? Arrumou uma mulher, vai ter que sustentar essa mulher. Porque homem que é homem sustenta essa mulher. Tem nada desse negócio não de tacar a mulher para trabalhar e depois falar, vai amorzinho trabalhar, você paga as contas e eu vou. Não tem nada disso de pagar as contas não. Ela vai trabalhar para cuidar dela, ajudar você por amor, por amor. Mas você vai ter que dar os seus pulos. Você é o homem da casa, é quem fala grosso lá dentro, é quem bate na mesa, é quem manda o cachorro ficar quieto, é quem manda o gato parar de miar. Então coloca sustento lá dentro, sustenta essa mulher, sustenta esses filhos, cuida desta casa, porque assim era no princípio. Aos homens digam amém, irmãos. O princípio era assim. O que acontece que muitas vezes o desgaste, esse homem foi formado para sustentar esse peso. Esse homem foi formado psicologicamente para suportar isso. Esse homem foi criado por Deus. Eu não sei, olha, se a mulher demorou 3 dias para Deus criar a mulher, pastor Frank, 3 dias. A mulher é um modelo. O homem já estava pronto e a mulher foi tirada do homem. Deus diz assim, não vai ter uma cabeça igual ao homem, vai ter um braço igual ao homem, vai ter uma mão igual ao homem. Deus já estava pronto. Agora Deus ia fazer um modelo diferente. Demorou 3 dias para fazer esse modelo. Diz um palavreado, uma história indiana, que diz que quando Deus fez a mulher, diz que o anjo Gabriel estava assistindo. Diz que Deus foi temperando, pastor Jesus, né? E aí diz que quando chegou na hora de colocar as emoções na alma, aí no homem foi só uma gota, e na mulher diz que foi um copo, jogou assim. Aí o anjo falou assim, mas não, senhor, o que está acontecendo? Aí ela falou, aí o anjo ficou olhando, é um palavreado indiano. Aí diz que o anjo ficou olhando e falou, senhor, a mulher está com problema. Daí ele falou assim, o que está com problema? Está vazando lá, está saindo lágrima para os olhos. Ele falou assim, não, agora que ficou bom, agora ela está perfeita. A mulher foi feita para chorar mesmo, ela vai chorar, por qualquer coisa ela chora. Chora por alegria, chora de tristeza, chora, ela vai chorar mesmo. Ela foi feita com emoção. Demorou 3 dias para Deus equilibrar a mulher. Imagine o homem. Você pensa que o homem foi feito da noite para o dia? Você pensa que Deus desceu no jardim e modelou? Não, Deus tinha um laboratório no céu. Deus tinha um laboratório. Enquanto Satanás estava rebeliando, Deus já estava trabalhando no homem. Deus estava vendo como é que ia funcionar a narina do homem, o olho do homem, como é que o olho ia piscar e você não perceber que está piscando, como é que ia lubrificar esse olho, quantos nervos você ia ter, quantos dedos, quantas mãos, quantas veias você ia ter na cabeça, quantos cabelos ia nascer na sua cabeça. Deus estava no seu laboratório. Eu acho que está registrado no capítulo 9 de
de Provérbios, vai dizer que Deus estava no seu laboratório, criando o homem, formando o homem. Quando Deus formou tudo, testou tudo, viu que a mão funcionava, o ouvido funcionava, o olho funcionava, Deus viu que o boneco era extraordinário, porque Deus estava formando o filho, o corpo do filho. Deus estava fazendo o corpo de Jesus. Diz: vamos colocar o dedo, vamos colocar a orelha. E Deus estava criando o corpo perfeito para Jesus. É isso que Deus estava fazendo. Por isso que Jesus diz assim: sacrifício e obra não quiseste, mas um corpo o Senhor me preparou. E quando o corpo de Jesus estava pronto, perfeito, já estava lá inerte, perfeito, feito de barro, a Bíblia diz que feito o corpo espiritual, a Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem a imagem que a gente já tem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Vamos fazer ele parecer com Jesus, o nosso filho, e ele será igual a nós. Então Deus nos modelou pelo modelo que tinha. E agora nós ficamos fazendo Deus passar vergonha, irmão. Nós somos homens, nós não fogemos da raia, somos homens, somos a imagem de Jesus. Deus tem imagem? Deus tem imagem? Não, Deus é Espírito. A única imagem que tem é Jesus, o corpo. É dessa imagem que fomos formados. Nós somos parecidos com Ele. Nosso corpo é igual ao dele. É algo extraordinário que você possa observar o texto, que a gente entende que nós fomos formados. Então Deus criou esse homem do pó da terra e fez a imagem do Senhor, fez a própria imagem, copiando do corpo de Jesus, fazendo uma imagem semelhante a ele. E nós parecemos com esta imagem, nós parecemos com ela. Então não é pouca coisa a gente ser homem. Temos essa imagem, né? O corpo de Jesus. Então nós paramos para pensar e imaginar que o texto que nós somos formados criou o homem do pó da terra. Então de onde sai o sustenta, e vem a palavra, daí vem a palavra sustento, vem a palavra pai. Diga: pai quer dizer sustento. Então quando nós lemos a palavra de Jesus do Pai Nosso, é Pai Nosso. Nós saímos do Senhor que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o pão nosso de cada dia. Pai quer dizer sustento. Então a palavra pai vem de sustento. E Deus é pai. E nós viemos de Deus. E a mulher veio de nós. Então quem sustenta o homem quem sustenta a mulher é o... É simples de entender o texto. A Bíblia vai dizendo que aí vem... Jesus disse que para nós entendermos esse negócio de casamento, precisamos voltar ao princípio. O homem do princípio. Era disso. O que nós veremos uma geração de que tornamos os casamentos uma crise muito existencial, porque cada um é dono de uma porta. Eles casaram, fizeram uma sociedade, mas cada um é dono de uma parte. Os casamentos não vão dar certo, porque existem segredo entre eles. Eles são dois corpos unidos no mesmo, e ainda existe segredo entre eles. Então eles quebram o princípio da Bíblia, chamado casamento. Porque todo casal que existe segredo entre eles é um casamento mal sucedido. É um casamento que se uniu e ainda há fendas, há trincas, há rachaduras. Todo casamento cuja o celular da mulher não pode ser tocada, esse casamento tem trinca. Essa mulher tem algo a esconder. Todo casamento que a mulher não pode tocar no celular desse homem, esse casamento tem trinca, tem alguma coisa escondida nesse celular.
Porque unirão-se e serão os dois uma só carne. E só uniu a carne porque o Espírito sobejou. Se o Espírito sobejou é porque houve amor. Encontrou a alma gêmea. Se encontrou a alma gêmea, os corpos se unem, as almas também se unem. Então há o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, uma mesma vontade, o mesmo propósito, um mesmo plano, um mesmo corpo, uma mesma casa, uma mesma família, um mesmo destino e um mesmo ideal. Isso é casamento. Isso é casamento. Senão não é casamento. É ajuntamento. É ajuntamento. Então a Bíblia diz assim, que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Isso é casamento. Tudo é transparente. Então o texto vai dizer que no princípio não eram assim. Eu marquei alguns versos para ler com você, que no princípio o homem sabia quem ele era. Ele era homem. Hoje os homens estão meio assim, que a gente não sabe muito, né? Que nem eles sabem quem eles são. Uns estão com o cabelo não sei de quem, com o corpo não sei de quem. Tem uns homens que não sabem. É só você ligar essas redes sociais, que você vê uns homens fazendo assim, outros fazendo assim. Eles não sabem quem eles é. Eles não sabem, eles perderam a noção do que eles é, entendeu? Os homens não sabem quem eles são. Então, no primeiro caso, o homem precisa saber quem ele é. Ele precisa se achar. Saber quem ele é. Vivemos uma geração doente. Uma geração de homens doentes. Homens, mulheres também doentes, Evas doentes. Que elas colocam uma publicação nas redes sociais e ficam esperando quantas curtidas vai dar. Elas dependem da curtida dos outros para elas se sentirem bem. Eles não sabem quem são. Uma geração que agora começou a expor tudo o que vive. Tudo. Não sabe quem são. Eles precisam se sentirem bem. E se aquilo não for do jeito que eles pensam, eles entram em depressão. Pessoas que se expõem, que estão longe de ser servo de Deus. Então no princípio não era assim. Não eram assim no princípio. A imagem, os homens, Adão sabia quem ele era. Adão sabia quem ele era. Então a primeira coisa que você deve saber é quem você é. Qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Você precisa saber quem você é. Qual é o seu lugar? Qual é a sua função? É a primeira coisa, porque você não pode envolver num relacionamento se você não sabe quem você é. Porque senão depois alguém diz que você é jogador de futebol, aí você larga o serviço e vai jogar futebol. Alguém diz lá no jogador que você não tem cara de jogador de futebol, você deveria ser cantor. Aí você larga de ser jogador e vai ser cantor. Aí quando chega lá e fala assim, é desafinado, você não sabe ser cantor, você deveria ser modelo. Aí você vai lá para ser modelo. Quando chega a ser modelo, você é muito magro para ser modelo, você tinha que ganhar um físico. Aí você vai para a academia e fica correndo na esteira e fica expondo lá para ganhar físico, porque você quer agradar os outros. Você não sabe quem você é, você não tem identidade própria. Mas Adão sabia quem ele era. Adão tinha conhecimento da sua vida. Eu sou homem, eu vim de Deus, eu vim cuidar desse jardim, eu vim defender. Adão sabia, até quando falhou ele sabia que tinha falhado. Diga comigo, no princípio os homens não eram assim. Nós estamos vivendo uma época de homem até fofoqueiro. Eles falam assim, olha, eu fiquei sabendo de uma nova. Diga comigo, os homens não eram assim, irmão. Até os obreiros não guardam mais segredo.
Diga, os homens não eram assim, irmão Marlon. Os obreiros chegavam em casa, pastor Jesus, ninguém sabia do que passava na reunião. Os homens estão mudando. Então, o primeiro princípio é a gente saber essas coisas. Então, segundo é que o homem estava no jardim, ele estava na presença de Deus. O homem estava na presença de Deus. Hoje, as mulheres que têm que empurrar o homem para ir para a igreja. Vai lá, homem, o pastor estava falando de você lá. Vai, pula da cama, marido. Vai, que isso aqui. Eu estou cansado, mulher, estou cansado. Aí puxa a coberta, ele enrola do outro lado. Vai, homem, você tem que ir. As crianças estão lá na escola dominical. No princípio, não era assim. Não era assim. Adão estava na presença de Deus. Eva ficava de longe observando o Adão andar no jardim, enquanto Deus ia ao seu encontro. Eu não sei como, pastor, mas Deus se apresentava no jardim, e depois de algum tempo, Adão voltava para falar com Eva o que Deus tinha falado. Por isso que vem a palavra de Paulo, que as mulheres deveriam permanecer caladas e ouvisse e aprendesse com o marido. É isso, aí vem a palavra do Paulo lá na carta aos Coríntios. É dessa interpretação que o homem ia falar com Deus e Deus falava com o homem. Então, nesse texto a gente vai entender que no princípio esse homem estava na presença de Deus. Segundo, terceiro, esse homem trabalhava nesse jardim. Esse homem já tinha um labor para trabalhar. Quarto, esse homem cultivava esse jardim, melhorava esse jardim. Então case com alguém que possa melhorar você. Case com alguém que possa fazer você ficar cada dia melhor, desenvolver você. Case com alguém que possa incentivar você. Case com alguém que te empurre você para frente. Case com alguém que levante a sua moral. Case com alguém que te faça você voar. Case com alguém que, ainda que você não seja tão bonita, mas ele diga que você é tão linda que você acha que é a princesa Diana. Case com alguém que você possa ser incentivado por ele, que estenda a sua mão. Era isso que Adão fazia, cultivava o jardim e dizia: cada dia você vai estar melhor, cada tempo você é igual vinho, quanto mais velha, mais bonita fica e melhor fica. Vai incentivando alguém. Adão sabia cultivar um jardim. Era isso que a Bíblia está dizendo. Adão era o protetor do jardim. Você deve proteger, você deve guardar tudo que é seu, sua casa. Faça igual o soldado de Davi, levante a espada, defenda o seu campo de lentilha, defenda a sua casa. Pastor, o bispo, nosso bispo, nós tivemos agora na reunião da convenção, e ele disse uma frase. Ele estava falando sobre um caso, muito tempo, que um pastor expôs o seu filho. Trouxe o seu filho na frente da igreja. E o excluiu o seu filho na frente da igreja 3 vezes. Para dar o exemplo. E o nosso bispo estava falando que encontrou o rapaz tocando. Ele era músico, ele estava tocando num restaurante ao vivo. Agora, depois de mais de 20 anos, 30 anos. E o rapaz veio comentar ao bispo e disse: o senhor não me conhece, mas eu ia na casa do senhor há muito tempo, nós brincávamos quando eu era criança. Ele disse: você está congregando aonde, meu filho? Ele diz assim: eu estou afastado desde que meu pai me excluiu na frente da igreja. Já fazem muitos anos e nunca mais voltei à igreja. Ele diz: mas por quê? Ele disse: eu não tenho mais coragem. Eu tenho vergonha agora da igreja. O pai morreu e ele continua desviado e não quer mais voltar à igreja. O bispo disse uma palavra que eu guardei e achei interessante. Se você não defende o seu filho e nem a sua filha, você não poderia ser pai e nem mãe. Você não o merece eles. Se você não defende, se você é o primeiro a criticá-los, se você é o primeiro a oprimi-los, você não deveria ser pai. Eu estou usando a palavra do nosso bispo. Todo pai que não defende o filho não deveria tê-lo. Eu estou usando, Timóteo, uma frase que o bispo nos disse:
não mexa com o meu filho. E ele falou a verdade: não mexa com os meus filhos. Eles ainda têm pai. É interessante. Então o que eu quero deixar ao teu coração é: seja o guardador do seu jardim. Não mexa com a minha mulher. Não mexa com os meus filhos. Eles não sairão para fora, mas o dono da casa sairá. Vão fazer igual Samar: entra todo mundo para dentro, e se eles quiserem tomar, vai ter que passar por cima. E finca a espada no chão e fica esperando. Entende? Essa é a defesa. Essa é a grande oportunidade. Então Adão era o guardador do jardim. Então defenda o seu jardim. Não jogue para fora os seus filhos. É seu. Não jogue para fora. Você é o guardador. É você quem deve guardar. Então no princípio o Adão era o guardador do jardim. Era ele quem guardava. Quando o jardim ficou sem o guardador, que o Adão foi expulso, Deus colocou os querubins na porta do jardim, não colocou? Com 2 espadas flamejantes que ficava rodando. Porque Adão tinha saído de dentro do jardim. Agora Deus colocou os anjos para guardar o jardim. Mas não precisava de anjo, porque quem estava guardando era Adão. Você nunca perguntou onde é que estavam os anjos enquanto Adão estava dentro do jardim? Não precisava de guarda. Os anjos estavam lá, não precisava. O Adão guardava o jardim. Entrasse para dentro para você ver. Vai que uma cobra quisesse. Por que a serpente não apresentou para Adão? Ele deu uma subiadinha para ele. Não mostrou a linguinha para ele, para você ver. Foi falar com a Eva. Então Adão era o guardador, o protetor do jardim. Os mandamentos estavam com esse homem. Deus falou com esse homem. É tão extraordinário que quando Deus falou com Adão, você pode ver que no capítulo do livro de Gênesis, eu marquei para me ler no capítulo 3 de Gênesis, acho 3 e 6, coloque lá 3 e 6, o homem é a base da família, o ponto que vendo a mulher, aquela árvore que era boa para comer, agradável aos olhos, desejável, dar entendimento, comeu. E também deu ao seu marido, e ele comeu com ela, certo? Aí o verso 7 vai dizer assim, ó: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram as folhas de figueira, e fizeram os aventais para si. Aí o verso 8 diz: e ouviu a voz do Senhor Deus, que passava do jardim. Você vai ver que Deus não vai chamar Eva. Deus sabe que Eva pecou, e foi Eva que deu o fruto, mas Deus não vai falar com a Eva, porque Deus não passa em cima da autoridade que Ele mesmo constituiu. Então Deus vai falar com Adão. E a Bíblia diz assim: escondeu-se Adão, e o verso 9 vai dizer que Deus chama Adão, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse: onde estás, Adão? E disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e me escondi. Aí o verso 11 vai dizer que Deus então se mostrou que estava nu, começo da árvore que eu te pedi para não comer. Aí o verso: então disse Adão: a mulher que te me deste, a companheira, ele me deu na árvore, e eu comi. Adão aqui deveria ter defendido Eva. O que ele deveria ter feito? Ele não deveria ter comido. Ele deveria ter pegado a Eva e pegado assim: ó, mulher, você comeu. Vamos falar com o Criador. E levasse Eva para o Criador. Não tinha acontecido nada que aconteceu. O problema não foi a Eva comer, o problema foi Adão comer. Ao ponto que disse o Senhor Deus, disse à mulher: a serpente me enganou. Você pode ver que quando Deus vai tratar no verso 14 com a mulher, a maldição e todo o problema vai ser para a mulher. Maldita será a serpente. E depois Deus vai dizer assim ao verso 15, 16 com a mulher: por inimizade de ti a semente e a mulher. O verso 16, Deus vai multiplicar grandemente a tua dor. O problema vai ser a dor da mulher, a dor de dar filhos. Depois Deus diz assim: e terás o teu marido, e ele vai te dominar. Então o problema da mulher e o pecado da mulher se refere só a ela. Mas quando Deus vai tratar a Adão, então Deus disse a Adão: porquanto ouviste a voz da tua mulher,
comeste da árvore que eu falei para não comer, maldita é a terra foi amaldiçoada por causa de Adão, as árvores foram amaldiçoadas por causa de Adão, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí Deus vai começar a amaldiçoar a terra, Deus vai começar o pecado de Adão, espinho, cardos, também produzirá, comerá ervas no campo. Deus agora, o pecado de Adão sobrecai sobre a terra, e o pecado de Eva sobrecai sobre ela. Você vai ver a responsabilidade desse homem. O pecado do homem, meu irmão, sobre uma casa desaba ela. É o que Deus está tratando desse assunto. O homem é responsável pela salvação da sua casa. Geralmente, não é regra, mas quando o homem se salva, Jesus salva a casa inteira. Quando um homem se converte numa casa, pode ser o mais duro que for, quando Jesus salva aquele homem, é só uma questão de tempo. Jesus vai salvar aquela casa, Jesus vai salvar aquela mulher, Jesus vai salvar aqueles filhos, porque Deus vai começar pelo homem, Deus vai começar pelo homem. Josué falou, que é o tema do nosso culto de ensino, eu e a minha casa, ele falou isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não falou? Então foi Josué que falou, eu sou o marido desta casa, o líder desta casa, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A resposta de Paulo ao carcereiro em Filipe foi, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você acreditar, Jesus também salva a tua mulher e salva os teus filhos, porque esta é a salvação. Não é isso? Salvação começa pelo... Agora, quando o homem é desleixado, quando o homem afrouxa a mão, esta casa também sofre. Porque Deus começa a estruturar por esse homem. A Bíblia está dizendo, somos nós os responsáveis. Somos nós que levantamos lá dentro. Somos nós que gritamos lá dentro. Somos homem. Olhe para você ver que, na verdade, a salvação da casa depende deste homem. Ele tem que ter direcionamento de Deus para que possa ter sucesso. Se esse homem ora, é uma questão de tempo, sua família também vai orar. Ninguém esquece um homem que ora. Ninguém esquece um pai de família que ora. Nem que seja no dia do velório, quando ele estiver estendido sobre aquela tampa fria, e quando começarem o hino da harpa, e os filhos estejam desviados, eles voltam à beira do caixão, reconhecendo que o pai era um homem de oração. Nós devemos entender essas coisas, guardarmos. Eu estava guardando esses versos porque a beleza da criação é tão extraordinária, porque Deus criou o homem, e o homem veio de Deus. Deus é tudo em tudo, mas o homem veio de Deus, a mulher veio do homem, o casamento veio do homem e da mulher, a família veio do homem e da união e da mulher e de Deus que gerou os filhos, a comunidade veio da família e as nações veio da comunidade. Entendeu? O homem veio de Deus, a mulher veio do homem e da mulher veio a família, veio o casal, o casamento. Do casamento veio a família, os filhos. Dos filhos veio a comunidade. Da comunidade veio uma nação. Quando surge um problema na nação, não culpe Deus. Como está acontecendo no Brasil, é porque Deus, aonde está Deus? Por que Deus não resolve? Por que Deus não entra? Por que está com fome? Por que o país está nessa dificuldade? Por que tem essa crise mundial? Por que os políticos? Por que Deus não está vendo? Deus não é Deus. Tem um problema na nação? Volte-se para a comunidade. A comunidade está com problema. Comunidade é um pequeno povo. Quando você achar o problema que está na comunidade, você então procure na família. Depois que você achar o problema na família, você procure no marido e na mulher.
Quando você procurar no casal e você achar que o problema está na mulher, achou o problema na mulher, procure no marido. O problema está na onde tudo começou. Sabe onde está o problema? No homem. É isso que a Bíblia está nos ensinando. O problema está no homem, no começo. É esse homem que soltou a mão. É esse homem que não veio para a oração. É esse homem que não ensinou seus filhos. É esse homem que não orou dentro de casa. É esse homem que não foi para a escola dominical. É esse homem que não instruiu a sua esposa. É esse homem que trocou a igreja por viagens. É esse homem que fez da sua casa festas e tudo. É esse homem que instruiu seus filhos quando pequeno, criou longe da casa do Senhor. Foi lá desse homem que começou. Você quer arrumar um problema com... Eu estava falando com a missionária Elaine. Quer falar um problema com os amonitas? Os moabitas? Que dão maior prejuízo para Israel? Quer achar o problema dessa nação de Moabe? Chamado moabita ou os amonitas? Vamos achar uma comunidade. Quem é a comunidade deles? A comunidade deles é a filha de Ló. Então vamos achar o problema. Achamos o problema na comunidade. O problema está na comunidade. O problema dos amonitas de levantar-se contra Deus, de perseguir Israel, de matar eles no caminho que ia para o deserto em direção a Canaã. E quem é esse povo que está dando trabalho? São os filhos da filha de Ló. Ah, se é os filhos da filha de Ló, quem que são eles então? Eles são filhos de Ló com a sua própria filha. Ah, então por isso que está um problema. Eles estão perseguindo Israel. Eles já estão atribulados. Mas por que Ló teve um filho com a sua própria filha? Ah, porque... Vamos procurar a mulher de Ló? Aí você vai encontrar que a mulher de Ló é uma mulher que amava Sodoma e tornou uma estátua de sal. De tanto que ela amava Sodoma. Então você vai encontrar que o problema está na mulher de Ló, que tem uma mulher que tem um coração em Sodoma. E então você vai dizer assim: bom, o problema está na mulher de Ló. Não, não está na mulher de Ló. Quem é o marido dessa mulher? Ló. E quem é Ló? Ló foi o homem que levou toda a sua família, que estava dentro da casa de Abraão, diante da tenda de Abraão, no altar de Abraão, para ir para Sodoma. Foi esse homem que levou a sua família para morar em Sodoma, na cidade dos homossexuais. Seus filhos tomou homossexuais. Suas filhas perderam a pureza dentro daquela cidade. Quem é que fez isso? Ló. Então quem é o problema dos amonitas? Ló. E se Ló não tivesse desviado do caminho, sua família não tinha morrido em Sodoma, sua mulher não tinha virado uma estátua de sal, e ele não teria tido duas nações da sua própria filha. Qual é o problema? Ló. Você quer ver outro problema? E vem Ruth e Noemi, da terra de Amon, dos amonitas. Vamos achar uma mulher chamada Mara, amargura. O problema está nessa mulher? Ela está amarga e vazia. Mas onde está o problema dessa mulher? Ela perdeu os filhos. Quem são os filhos dela? Malom e Quilom. Mas por que eles morreram e casaram com filhas estrangeiras de uma nação amaldiçoada até a 10ª geração? Por causa do pai. Quem é o pai deles? Elimeleque. E onde morava Elimeleque? Na casa do pão, em Belém. E o que foi um filho de Abraão na terra estrangeira? E levou a sua família. Eu estava falando ontem com a Elaine. Pensa num negócio, meu irmão. Pensa, a Bíblia vai dizer isso. Elimeleque, Quilom e Malom. 3 homens. E Noemi, 4. Estava passando fome na casa do pão. 4. E houve fome na terra. E foram embora. Vem uma mulher, Timóteo, chamada Ruth. Ela não tem herança. Eles tinham propriedade. Eles eram fazendeiros. Venderam a fazenda para ir para a terra do inimigo. E agora vem uma mulher, agora desprezada, amaldiçoada, até a 10ª geração. Entra na terra do pão, respinga atrás dos empregados, e sustenta a sogra, e sustenta ela, e ainda casa com o dono da fazenda. O que eu quero dizer para você é isso: quando o homem não reage para fazer aquilo que tem que fazer, Deus levanta uma mulher virtuosa que vale por 7 homens e faz o que 4 não consegue fazer.
Porque tem 7 homens que não faz o que ela faz. O que Elimeleque e os seus 2 filhos, pastor, e a sua mulher não fizeram na sua própria fazenda, Ruth fez, respingando de empregada na fazenda. Diga, no princípio não era assim. Então aqui está o problema da família. Encerro. O filho está rebelde. Então vamos sentar com o filho para ver a causa da rebeldia dele. A rebeldia dele tem nome. O filho está revoltado. Vamos ver a causa da revolta, porque a revolta do filho tem nome. É a estresse da mãe. É a impaciência do pai. É o desprezo da família. Tudo está em nós. Você entende o que eu estou pregando para você hoje? E eu vou encerrar para mim orar com você. A responsabilidade do casamento. Você parou para pensar isso? A responsabilidade? Então eu vou dar um conselho para quem quer casar. A esses jovens que quer casar. Antes de você casar, não olhe a cor dos olhos dele e dela, nem o tamanho do cabelo. Olhe o caráter, se tem rachadura. Examine as paredes e veja se tem trinca. Porque se tiver trinca, esse seu casamento vai desabar. E não é porque ele quer, é porque ele não tem estrutura para suportar o peso que vai ficar em cima dele. A hora que nascer a primeira criança e a segunda criança, e ele ficar desempregado, e aí ia começar a aparecer pessoas lá no serviço dele, e começar a falar na cabeça dele, ele vai abandonar esse negócio, ele vai sumir, ele vai correr desse negócio, porque ele vai desabar, ele tem rachadura. Mas se ele tiver caráter, se ele tiver cerne, pode não ter olhos azuis e nem cabelos brancos e loiros, ele pode não ter dinheiro, mas se ele tiver caráter, ele sustenta com uma mão uma tenda, e com a outra ele cobre a sua vida e a vida dos teus filhos, e diz: fica aqui, que não vai acontecer nada. Eu termino dizendo uma coisa, vou fechar aqui. Eu já contei isso a vocês. Lá no Japão, a terra dos terremotos, houve um terremoto sempre constante, e o pai levava o filho todo dia na porta do colégio e ia para a sua pequena sapataria. Ele beijava o filho e dizia: 5 horas papai vai estar aqui. Isso foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. A mãe não tinha condição de ir, tinha problema. Era o pai que tinha que fazer, a mãe tinha problema físico. Um dia deu um terremoto, anunciaram, e o pai saiu desesperado e atingiu a área da escola. Para o desespero do pai, quando chegou, não tinha nada, desabou tudo. Os bombeiros estavam lá remoendo os entulhos, os corpos das crianças estavam sendo tirados. Então o pai ficou esperando e pediu permissão para o bombeiro disse: não, mas eu quero ajudar, não, mas não quero. De tanta insistência, o bombeiro deixou. O bombeiro diz assim: o senhor não pode ir? Ele diz: mas eu disse ao meu filho que eu viria. Ele diz: mas seu filho não. Mas eu disse ao meu filho que eu viria. O meu filho está esperando, eu sou o pai, e disse que ele viria. Porque se eu não for, meu filho não vai acreditar mais em mim. Ele diz: mas o seu filho pode estar morto. Ele diz: mas se estiver vivo. Então o pai não tinha mais nada, só entulho. O pai refez o caminho, mais aproximadamente aonde estava a classe, e contou os passos até chegar lá. E aonde chegou, aonde ele imaginou que fosse o lugar, começou a cavar. 5 horas da tarde, cavar. De madrugada, meu amor, cavar. Quando começou a raiar o dia, ele encontrou o menino debaixo de uma viga,
são, ralado, mas são, debaixo de uma viga. E ele tirou o menino e puxou para fora. E quando a televisão foi juntar e disse: meu filho, e como você sobreviveu debaixo desta escuridão de terra? Ele diz: eu sabia, e eu dizia para os meus amiguinhos, porque estava em 3 debaixo da viga: fique tranquilo, meu pai vai vir, meu pai vai vir, meu pai vai chegar, fique tranquilo que meu pai vai chegar, meu pai vai chegar. E quando foi 5 horas da manhã, o pai chegou, depois de tirar quase uma tonelada de entulho de cima das crianças, tirou os 2 menininhos, e ele disse: eu não falei que meu pai vem, eu não falei que meu pai vem, meu pai vem. E ele tirou o menino dos entulhos. Isso é ser pai. Diga: eu vou estar aqui. Você é o melhor de mim. Fica de pé que eu quero orar com você. Isso chama família. Por mais que você não queira, mas o seu filho é o melhor de você. É o melhor de você. Podemos até errar em algumas coisas, mas ele é o melhor que a gente tem. É tudo que a gente tem. Então, no princípio não era assim. Os homens não eram assim. As mulheres não eram assim. Elas defendiam. O Adão era forte. Hoje não. Hoje os homens são brutos, ignorantes. Vive um dia de brutalidade e quer viver uma noite de amor. Como se essa mulher não tivesse sentimento. Nunca falaram com você que o resultado do dia depende, da noite depende do dia? No princípio não era assim. O homem precisa ter autocontrole, autossegurança. Você sobrevive a qualquer coisa. Diga a esses homens que estão aqui, diga: eu sou macho, diga: eu sou macho. Ih, mas está muito fraco isso aí, irmão. Esse negócio, diga: eu sou macho, irmão, eu sou macho. Está muito fraco esse negócio, irmão. Se eu falasse que as mulheres já tinham gritado, irmão. Até as mulheres agora ficou meio assim, irmão. É o dever nosso. A solidão nos consome, mano. Mas a gente foi formado para isso, para aguentar a solidão, para aguentar o peso, para aguentar. E eu termino aqui para me orar com você, aos homens que estão aqui. Sabe qual é a pior fase nossa, como homem? É a dificuldade de chorar, que a gente não tem facilidade. A gente não chora. A gente recebe um impacto no peito, aquilo dói, mas você recebe a pancada da dor e você não chora. Eu lembro que eu recebi o impacto do meu pai em cima do púlpito no dia da Santa Ceia, que ele tinha morrido de um infarto fulminante. Eu fiz toda a correria que tinha que fazer, e quando chega na hora do velório, o pastor diz assim: o irmão pastor Edmilson vai ministrar o velório. E eu fiz o velório do meu próprio pai na cabeceira da cama, do caixão. Recebe o impacto. Aquilo entra dentro de você e você fecha aquilo. E você tem que ter a prudência de segurar aquele impacto e não deixar aquilo tremer em cima de quem está do seu lado. Você deve continuar rindo, como se nada tivesse acontecido. Os seus ossos tremem por dentro, mas você foi formado para isso, para aguentar o impacto.
foi chamado para chegar chorando do serviço no colo da mulher, não. E a mulher fala, não, bebuzinho, vai passar, bebuzinho. Não tem nada disso, bebuzinho, não. Você aguenta o impacto aí, irmão. Aguenta o impacto. Aguenta o impacto. O irmão levou o filho para cortar o cabelo, o barbeiro cortou a orelha do filho, chamou o irmão. Quando o irmão viu o sangue, o menino colocou o dedo e o pai caiu. O barbeiro socorreu o pai e ligou para a mãe. Aí a mãe teve que vir carregar o filho e o marido. Levou os dois para o pronto-socorro. Quando chegou no pronto-socorro, o médico falou assim, o que aconteceu? Esse cortou a orelha. E esse viu a orelha cortada. Trata dos dois. Segure a mão desse irmão para nós orar. Diga para ele, no princípio não era assim. Deixa eu dizer algo para alguém, para mim orar pela sua vida. Eu não sei o que você está vivendo. O que eu sei é que não vale a pena interromper o processo, porque é só uma fase, é só um pedaço, é só um período, é só uma noite, é só um mês, é só um ano, vai passar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. É seu. Você vai ser feliz. Ore comigo, Senhor. Eu oro por esses maridos que estão aqui. Eu oro pelas famílias que estão constituídas pela Tua palavra. Que o Senhor dê graça para que eles verdadeiramente sejam felizes. Que eles sejam estruturados, Senhor meu Pai, pelo poder do Teu nome. Eu oro, Senhor meu Pai, para que a graça do Senhor esteja sobre eles de uma maneira muito especial. Que eles possam, Senhor meu Pai, viver o melhor, Senhor meu Pai. Que eles possam andar, Senhor, pelos melhores caminhos. Deus, em nome do Senhor, eu te peço que a bênção repouse sobre eles. E que as nossas famílias sejam restituídas, restauradas, edificadas, fortalecidas. Não há nada bom que não possa melhorar, e não há nada ruim que não possa ficar bom. Em nome do Senhor, eu profetizo sobre eles um novo tempo, uma nova história, uma nova instituição de família. E que eles verdadeiramente sejam felizes e tenham paz. E você diga amém. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem abençoado eu sou, porque meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem abençoado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. Aplauda Jesus se você pode. Vou falar uma frase bem compensada para você repetir comigo. Diga, está casado. Não, está muito fraco. Está casado. É tão bom como ficar solteiro. Entendeu? Está casado. É tão bom como estar solteiro. Então o solteiro não tenha pressa para casar, porque tá bom, não tá bom, irmão? E os casados não precisam querer ficar solteiro, porque estar casado é tão bom como você ficar solteiro. Tá certo? Guarde isso na sua vida, porque tudo que Deus faz é bom. Deus abençoe. 2 avisos: nós temos a cantina que está funcionando, ajude as irmãs e a vida de cada um dos irmãos. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, seu Filho, que a comunhão do seu Espírito permaneça conosco, não só agora, mas para sempre. Se você crê, diga